Olá, estamos começando mais um culto e gostaríamos de te fazer um convite. Queremos você participando presencialmente dos nossos cultos e, para isso, nossa igreja cumpre com todas as normas de segurança exigidas pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Disponibilizamos por toda a igreja frascos de álcool 70% e álcool em gel. As cadeiras estão posicionadas com o distanciamento correto e também exigimos o uso de máscaras obrigatório. Tudo isso para que você possa participar do nosso culto tranquilamente aqui na igreja. Então, não se preocupe, temos cadeiras disponíveis para você cultuar conosco. Pegue sua Bíblia e sua máscara e venha com a gente. Para você que é gestante, idoso ou possui alguma doença cardíaca, recomendamos que fique em casa neste momento. Gostaríamos muito de ter você aqui, porém, por fazer parte do grupo de risco, é necessário ter um cuidado maior neste tempo de pandemia. Boa noite, graça e paz. Iniciamos não apenas um culto, mas iniciamos o ano de 2022. Hoje é o primeiro culto de 2022, esse primeiro momento que nos reunimos, mesmo online durante toda essa semana, como foi domingo passado, como foi quinta, como hoje é, nós, mesmo assim, ainda de forma distante, durante essa semana, nós estamos juntos através e pela palavra de Deus. Esse é o momento que o Senhor nos preparou. Realmente o nosso coração possa olhar, levantar realmente os nossos olhos a enxergar esse tempo, a buscar na presença de Deus e através da presença de Deus o cuidado que nós precisamos e necessitamos, entendendo que não é apenas um ano que se inicia, mas exatamente uma disposição do meu coração e do seu coração em viver e em servir a vontade do Senhor. Nesse instante você vai estar ouvindo um louvor e durante esse momento de louvor eu e você somos chamados a trazer, a entregar ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. Você vai ver no número na tela o número da nossa conta, a chave Pix, o número para você fazer a transferência para que eu e você possamos participar, louvando, gratos ao Senhor, exatamente pelo cuidado, por aquilo que Deus nos deu até esse momento, no dia de hoje. Que eu e você possamos viver na presença do Senhor nesse instante, em nome de Jesus. Dá-me mais, Senhor Jesus. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo. Enche minha vida da tua alegria. Eu sei que estás aqui. Sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. Senhor, é o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção que adoro a ti. Oh, eu levanto a ti, Senhor, eu levanto as minhas mãos, se te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui,
eis-me aqui pra te adorar, Senhor. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo, enche minha vida da tua alegria, Senhor. Sim, sei que estás aqui, sei que estás aqui, e sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. Senhor, é meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti, somente a ti, Senhor. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, pra te adorar. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar. Meu prazer é te adorar. Sim, Senhor, meu prazer é te adorar, meu prazer é te amar. Sim, Senhor, Senhor, dizer que eu te amo, dizer que eu te quero, dizer que eu preciso de ti, Jesus. Dizer que eu te amo, dizer que eu te quero, dizer que eu preciso de ti, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Meu prazer é te adorar, Senhor. Meu prazer é estar em tua presença todos os dias. Tua presença, Senhor. Esse é o meu prazer, te adorar. És tudo que eu preciso, és tudo que eu preciso, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Senhor. Que eu e você possamos ter o mesmo desejo, o mesmo prazer na presença do Senhor de adorá-lo. Que nós possamos adorar o Senhor nesse instante, que possamos ter um coração disposto, disponível na presença de Deus, buscando e adorando o Senhor, naquilo que Deus tem feito, no cuidado de Deus sobre a nossa vida. Certamente, Deus é bom, Deus
é bom, Deus é bom. Nós estamos aí iniciando um novo ano, 2022. Né? Nesse período, normalmente, quando nós iniciamos o ano, nós imaginamos, pensamos, planejamos várias coisas. Né? Sinceramente, a gente fica olhando para o ano que se inicia e tentando imaginar várias situações, né? Estabelecendo vários projetos, como se de alguma maneira virasse uma chavinha, né? Começasse de fato um novo período. Mas nós sabemos que não existe necessariamente uma chavinha que vira, né? Não vira nem na nossa cabeça e nem no ano. O ano se inicia, se nós não soubéssemos a respeito de data, continuaria a mesma coisa, não conseguiríamos perceber naturalmente, fisicamente, que terminou um ano e começou um outro, mas dentro de nós, de alguma maneira, a gente começa a planejar algumas coisas, a pensar algumas coisas. Tem um texto de Mateus, capítulo 6, que Jesus diz para as nossas vidas que nós não devemos, Jesus repreendendo as nossas vidas, que nós não devemos de maneira nenhuma vivermos ansiosos, preocupados com coisa alguma. Por quê? Porque ansiedade atrapalha a nossa vida. Ela desvirtua o verdadeiro foco que nós deveríamos ter. Né? Nós acabamos não vivendo aquilo que poderíamos viver melhor ou viver mais tranquilos por causa da ansiedade. Ela acaba perturbando a nossa vida e desvirtuando, né? Fazendo com que a gente perca necessariamente a direção e a vontade que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus espera, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer dar para mim e dar para você. Né? Então a gente acaba tendo exatamente essa dificuldade de enxergar, de entender, de compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. O Senhor é bom. E o Senhor tem uma vontade dele, boa, perfeita e agradável sobre mim e sobre você. Ele deseja com que eu e você possamos viver da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. E dentro dessa ideia de ansiedade, de saber que nós não devemos ficar ansiosos e ao mesmo tempo a gente olha para o ano tentando imaginar, pensar, planejar várias coisas, nós sabemos que, de fato, de verdade, nada muda. Porque um ano termina e o outro começa, nada muda. Né? O que pode acontecer algumas vezes é a gente ter um período de férias, nessa transição de ano, um período de comemorações nesse período de ano, mas precisamente nada acaba mudando nas nossas vidas, nada acaba mudando nas nossas vidas. O que de fato muda em mim e muda em você é a presença de Deus, é a presença de Jesus, é a ação do Espírito Santo, se movendo em mim e em você. É a ação do Espírito Santo agindo na minha vida e na sua vida. É a ação do Espírito Santo sendo manifesta em mim e você, que de fato tem poder de alterar, de mudar as nossas vidas. Com tudo isso no nosso coração, o desafio que eu quero colocar para você é: planeje 2022. Opa, mas eu acabei de falar que Jesus repreende as nossas vidas em Mateus 6 para que a gente não viva ansioso. É verdade, mas ali nós olhamos para aquela situação, Jesus está dizendo a respeito de ansiedade. Ansiedade não é planejamento, são situações completamente diferentes. Eu posso ficar ansioso e controlar todo o meu planejamento, e querer planejar exatamente por conta da minha ansiedade, mas a situação não é essa. Ansiedade é pecado e nós devemos lutar contra ela, tratar ela nas nossas vidas. O que eu quero convidar você e eu também, é com que a gente fique e a gente entenda conscientemente que nós precisamos planejar a nossa vida, planejar aquilo que nós devemos viver. Lá em Efésios, capítulo 5 de Efésios, Paulo diz no capítulo 5 mesmo, capítulo 5, versículo 15, ele fala assim: olha, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios.
Paulo está ali orientando a nossa vida exatamente para a gente perceber a maneira, o modo como a gente está vivendo. Nesse desafio, a maneira que nós estamos vivendo, eu quero fazer um desafio exatamente para o presente ano, para esse ano que a gente está iniciando, começando. Não porque virou uma chave, mas como um desafio exatamente para que a gente tome uma postura nova, um modo novo de viver, planejar, pensar, sonhar, buscar em Deus algo novo para a minha vida e para a sua vida, para a nossa igreja, para a nossa casa, para a nossa família. Algo novo que venha de Deus para a minha vida e para a sua vida. Para isso, eu queria olhar exatamente para o nosso texto, que eu acabei de citar para você. Efésios capítulo 5, versículo 15. Capítulo 5, versículo 15, primeiramente. Depois a gente vai ler outro versículo, que é o 16. Mas Paulo, no versículo 15, ele diz: olha, perceba a maneira que você está andando. Perceba a forma, o formato, as decisões que você está tendo. Ou seja, antes que a gente planeje de verdade algo, antes que a gente sonhe, deseje, busque algo na presença de Deus, Paulo está instruindo a minha vida a perceber, antes de tudo, como que nós estamos. Como que nós estamos? Ou seja, como que eu estou, o que eu quero fazer e aonde eu quero chegar. Quando nós pensamos, imaginamos algo, eu estou falando de um lugar que eu estou agora e de um lugar que eu quero chegar. Ou seja, eu tenho um plano e um projeto aonde eu quero chegar. Mas até eu chegar nesse lugar que eu quero chegar, nessa vontade que eu tenho de alcançar, eu preciso saber exatamente quem eu sou. No sentido de que eu tenho para chegar nesse lugar. Por exemplo, eu quero escalar o Monte Everest, o maior monte do mundo. Eu quero escalar esse monte, quero escalar o Monte Everest. Eu chego lá não me lembro exatamente, mas acho que é no Nepal. Eu chego lá no Nepal, desejando escalar o Monte Everest de camiseta ou calça jeans, igual eu estou agora, de camisa, e falando assim, bora subir o Monte Everest? Opa, calma aí, não vai dar certo. Estou completamente sem equipamento. Eu posso ter uma vontade, um desejo de escalar os 9.000 metros do Monte Everest, posso ter a boa vontade, posso ter força física, fôlego, preparado emocionalmente, mas eu não estou adequado para chegar lá. Não vou conseguir. É fato. Não vou conseguir. Eu posso ser o melhor alpinista, mas com a roupa que eu estou exatamente nesse instante, eu não vou conseguir. Assim é na nossa vida. Eu preciso saber a minha condição nesse instante. Qual é a minha condição nesse instante? Eu quero comprar uma casa, para nós que moramos em Londrina, quero comprar uma casa na frente do Lago Igapó. Nossa, ótimo, lindo, maravilhoso, boa ideia. Mas nós recebemos no mês R$2.000, o meu salário é R$2.000, meu salário é 3.000, meu salário é 10.000. Será que com 10.000 eu vou conseguir comprar uma casa de 5 milhões? Calma aí, alguma coisa não está coerente nessa história. Ou seja, exatamente o que eu sou nesse instante. Aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar. Quem eu sou. Paulo está trabalhando exatamente essa ideia. Olha, vede prudentemente como que vocês estão. Perceba a condição exatamente daquilo que você é nesse instante. Nesse instante. Cuida da sua vida. Como que você tem cuidado da sua vida? Como que você tem cuidado da sua vida? Eu quero viver até os 90 anos. Ótimo. Ótimo isso. É uma meta de longo prazo. Nós temos meta de curto, médio e longo prazo. É uma meta de longo prazo essa. Quero viver até os 90 anos. O que você tem feito? O que nós temos feito para viver até os 90 anos? Como do jeito que eu quero, como a hora que eu quero, como completamente desregrado, não me cuido de maneira nenhuma. A chance que você tem de viver até os 90 anos, se houver chance, elas estão diminuindo em cada uma das situações que eu não cuido exatamente nesse momento. Deus nos deu a vida para que a gente cuide dela. Deus nos deu a vida, aquilo que eu e você somos, para que a gente administre ela. Somos mordomos, primeiramente, da nossa vida, antes de ser mordomo de qualquer coisa que está ao nosso redor, da família, da natureza, daquilo que Deus deu para que a gente fosse mordomo, da igreja, do ministério.
A gente é mordomo da nossa vida. Cuidar da nossa vida. Cuidar exatamente da nossa existência, daquilo que nós estamos, daquilo que nós vivemos. Não cuidamos do que nós somos. Paulo fala em Colossenses capítulo 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria com aqueles que são de fora e aproveite as oportunidades. Olha, toma cuidado com a maneira que você cuida das coisas que Deus te deu, porque as pessoas de fora estão percebendo. Toma cuidado com a vida que eu e você temos, porque as pessoas estão percebendo como nós cuidamos dela. Se nós somos zelosos ou literalmente não estamos nem aí com aquilo que Deus nos deu, que é a vida. É um presente de Deus. A gente agradece a Deus por existir, mas a gente não cuida daquilo que Deus deu. Nós precisamos cuidar. Olha só a maneira que vocês estão prudentemente andando. Ande de forma prudente, cuidadosa, zelosa. Não cuide, não leve de qualquer maneira a sua vida. Não leve. Muitas coisas na nossa vida nos atrapalham. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2 diz exatamente isso. Diz dos embaraços e pecados. Para deixar todo o vínculo do pecado e do embaraço que nos atrapalha. Muitas coisas na nossa vida não são pecados, mas são embaraços. Coisas que atrapalham a nossa caminhada, que poderiam facilitar, porque a gente tem aquele embaraço, acaba nos atrapalhando, acaba nos prejudicando no nosso andamento. Por exemplo, eu tenho um carro, ando com o carro me leva em todo lugar, mas eu começo a usar gasolina ruim. O carro até vai, mas vai cheio de atrapalhos. Vai danificar o motor, vai prejudicar outras coisas, quando ele não parar de funcionar. Vai com atrapalhos, mas vai. Nós temos muitos atrapalhos assim na nossa vida. Pode não ser pecado, a princípio, depois pode se tornar pecado, mas a princípio pode não ser pecado, mas atrapalha o nosso bom andamento na nossa vida com Deus. Nos prejudica no nosso andamento com a nossa vida com Deus. Eu e você precisamos ter clara consciência disso, esse atrapalho que existe. Eu e você somos chamados a andar de maneira diferente, nos portar de maneira diferente, viver, nos conduzir de maneira diferente, tendo noção exatamente de que todo mundo está nos vendo. E além de nos ver, como o texto de Colossenses, capítulo 4, versículo 5 que eu te citei, Paulo diz para a gente aproveitar as oportunidades. Deus nos concede vários presentes por dia, várias bênçãos por dia. Eu quero chamar exatamente de oportunidades que Deus nos dá. Quantas oportunidades nessa vida Deus nos deu? Deus tem nos dado e nós temos perdido exatamente porque nós não temos agido com prudência, como o texto de Efésios nos diz. Vede prudentemente como vocês andam, não como nécios, não como pessoa que não entende, não sendo levado pela ansiedade, pela precipitação, sem raciocínio, sem planejamento. Perceba, age com cuidado e a gente acaba perdendo oportunidades nessa vida, porque nós não sabemos da nossa real condição. A gente começa a dar passos maiores do que as nossas pernas, fazendo coisas das quais nós não deveríamos fazer. Eu e você acabamos atropelando situações. Por isso, o primeiro conselho que eu tenho, olhando para esse ano de 2022, é: quem você é? O que você tem? Aonde você quer chegar? Como você vai chegar nessa situação? Olhando primeiramente a partir de você. Tem que ter sonhos, tem que pensar, tem que planejar, tem que desejar, mas eu quero que você olhe para você nesse instante. Olhe para coisas que prendem a tua vida, coisas que atrapalham a sua vida, sejam pecados ou embaraços, mas que atrapalhem você. Segunda coisa, olhando para o nosso texto de Efésios, o capítulo ainda 5, versículo 16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Cuidando do tempo, porque os dias são maus. É preciso planejar. É preciso planejar. O tempo, ele é espiritual. O dia que nós tivermos mais tempo, nós podemos conversar a respeito disso. Mas o tempo, ele é espiritual. Parece que ele é físico, né? Porque eu olho para um relógio, você olha para um relógio, tem um relógio no nosso celular, você fica ali controlando as horas, igual eu estou controlando aqui. Parece que o tempo é físico.
Porque você pode medir o mesmo tempo aqui nesse lugar, 10 minutos aqui, você consegue medir o mesmo tempo em outros lugares, os mesmos 10 minutos. Parece que ele é completamente físico, mas ele é espiritual. Ele é completamente espiritual. Deus está aqui. E Deus não tem tempo. Um dia para o Senhor pode ser 1000 anos, como 1000 anos pode ser um dia. Deus não tem tempo. E Ele está aqui. Deus está aqui. O tempo é espiritual. Eu e você precisamos entender exatamente essa realidade do tempo espiritual. Como muitas vezes na nossa vida o tempo não passa muito mais rápido, outras vezes o tempo passa muito mais curto. A gente poderia dizer assim, não, que eu tinha muita atividade naquele dia, por isso que o tempo passou muito mais rápido. Mas quando nós pensamos em qualidade do tempo, você não vai pensar que o tempo pode ser espiritual mesmo? Quando com um pouquinho de tempo, um pouquinho de espaço de tempo, a gente dá uma qualidade gigantesca e parece que foi o melhor tempo possível, mas foi pouco tempo. É qualidade. Ele é espiritual. E Paulo sabe exatamente, clara consciência e evidência de que o tempo ele é espiritual, ou seja, a maneira correta que nós vivemos, que nós estamos levando a nossa vida. Planeja, cuida do tempo, o dia pressiona, o dia é mau, o dia, ou seja, as atividades, as coisas que nós temos que fazer, a agenda, ela é má. Ela prejudica as nossas vidas. Ela quer matar o tempo que é espiritual. Ela quer enclausular o tempo que é espiritual num relógio. E Paulo falando, planeja. Planeja a hora que acorda, a hora que come, a hora que ora, a hora que sai, a hora que volta, a hora que planeja as coisas. Não atropele as coisas na sua vida. Eu e você não podemos ser homens e mulheres que atropelem as coisas. Nós precisamos ter clara consciência daquilo que nós fazemos e nós vivemos. É necessário haver planejamento. A Bíblia nos chama a planejar. Por mais que eu tenha citado esse texto, e foi exatamente essa a minha intenção agora há pouco, citar o texto de Mateus capítulo 6, onde Jesus diz e repreende a respeito de ansiedade, para a gente não ficar preocupado com coisa alguma. A Bíblia, ela chama eu e você a planejarmos ou termos consciência de planejamento. Aquele que planta, colhe. Ou seja, aquilo que plantamos, nós colheremos. Ela está falando de planejamento. Quem é o construtor que não primeiro se assenta para saber se vai poder terminar, se vai poder construir, ou se tem condições suficientes para poder construir? Ou então um texto de Tiago, onde as pessoas planejam, se Deus quiser, amanhã faremos isso, ou faremos aquilo. É planejamento. Tudo isso é planejamento. E tem um texto, talvez o mais fantástico de todos eles, onde fala exatamente de planejamento, que é o texto de Provérbios. Que o coração do homem faz planos. A resposta certa vem do Senhor. E é exatamente sobre isso que eu queria afirmar com você. Nós não deixamos de fazer planos. A resposta vem de Deus. Nós entendemos exatamente que a vida, todo o controle é Deus que tem. Deus que sabe o dia de hoje, o dia de amanhã, como será? Deus que tem todo esse controle. Sabe por que me chamou e te chamou a vida. E para onde que nós vamos? Todas as coisas acontecem diante dos olhos do Senhor. Isso é um fato, é uma verdade. Mas nem por isso Deus ele diz, não planeje, não pense, não viva, não sonhe. Não, pelo contrário, planeja. Tenha sonhos no teu coração. Deus ele vai te direcionar nestes sonhos, como Provérbios diz. O coração do homem faz planos e Deus direciona isso daí. Deus tem exatamente o prazer de realizar os sonhos de paz que nós temos. Lá em Jeremias capítulo 29, o texto diz exatamente isso. Deus tem a vontade de dar o fim que nós desejamos. Planeje. Planeje. Coloque numa agenda, coloque no papel, escreva no mural. Planeje. Planeje hoje. Tão mais fácil pegar um celularzinho, escrever no nosso celular. Planeje. Pense exatamente naquilo que você vai fazer, como você vai fazer, como deve ser feito, quando é possível ser feito, o que precisa para ser feito, vai gastar, não vai gastar, o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. A questão é que muitas vezes que nós pensamos, planejamos, nós esquecemos que tanto no planejamento quanto em atingir o objetivo é necessário, é preciso existir uma dedicação, é preciso existir um esforço.
Existe uma frase em inglês que diz: no pain, no gain. Sem esforço, sem ganho. É uma frase usada em academia, exatamente para dizer o seguinte: se você quer um corpo definido, você vai precisar de esforço, de suor, para ter esse corpo definido. Muitas vezes nós queremos chegar no alvo, no objetivo da nossa vida, sem de fato a gente se esforçar por aquilo ali, sem buscar de fato a nossa dedicação em alcançar aquilo ali, no planejamento. Aqui nós não estamos falando de alcançar salvação. Salvação é completamente pela graça. Aqui a gente está falando exatamente da minha caminhada no Senhor como homem, mulher, sal. A dedicação que eu preciso, ou seja, a mordomia que eu preciso viver, executar na minha vida, na minha casa, na minha família, para alcançar os objetivos que eu quero. Mas muitas vezes eu quero alcançar os objetivos, só que eu não abro mão de nada. Não me esforço para alcançar aquilo ali. Esse é o desafio que eu e você temos. Iniciamos um novo ano, um novo momento. Não viramos uma chave, mas conscientemente sabemos que pode haver um tempo novo e um tempo diferente. Conscientemente eu e você possamos buscar no Senhor a minha condição, a nossa condição, a sua condição. Que condição que eu tenho? O que eu tenho hoje? Qual que são os meus embaraços, as minhas dificuldades que me atrapalham de ir mais, de ir além, de chegar em determinados lugares? Qual que é a condição que eu tenho vivido hoje, que eu não consigo e não tenho alcançado a vontade de Deus? Gostaria de me aprofundar na presença do Senhor, mas o que tem me atrapalhado quanto a isso? Qual que é a sua condição nesse momento? Qual que é a sua condição? Pense nisso primeiro. E segundo conselho, planeje. Coloque metas de curto, de médio e de longo prazo. Para todas essas metas, curto, médio e longo prazo, elas podem estar ligadas entre si, correlacionadas, ou simplesmente pode não haver correlação entre elas. Mas que você possa, em cada uma delas, estabelecer exatamente: se Deus quiser, vou fazer isso e aquilo. Se Deus quiser, vou trabalhar assim e assado. Se Deus quiser, vou guardar isso e aquilo. Se Deus quiser, vou para lá e vou para cá. Se Deus quiser, sonhe. Sonhe. Me lembro de uma frase que eu ouvi há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás de um pregador. E ele falava: sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos teus sonhos. Planeje. E planeje diante do Senhor. Busque em oração a resposta certa e o caminho certo. Porque se eu e você não sonharmos, não planejarmos, nunca chegaremos a lugar nenhum. José chega a vice-governador do Egito porque sonhou. Ele sonhou. Ele não sabia exatamente como aconteceria nem quando aconteceria, mas ele sonhou com aquilo. Que eu e você possamos sonhar, planejar, trabalhar, sabendo quem nós somos, o que nós temos e o que podemos fazer. Que eu e você possamos olhar para esse tempo, para esse ano, e buscar no Senhor a resposta certa para cada um desses sonhos e cada um desses projetos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer por esse ano que se inicia, por esse momento que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos pelo cuidado do Senhor até aqui com as nossas vidas, mas sabemos que não termina aqui. O Senhor nos faz olhar para amanhã. O Senhor nos faz olhar para o futuro, o Senhor nos faz enxergar com convicção a Tua vontade sobre nós. Por isso nos ajuda e nos fortalece com clareza, Senhor, a sabermos realmente quem nós somos e aonde nós podemos chegar, Pai. Nos leva à Tua vontade, nos leva ao Teu caminho, que os nossos olhos nunca se desviem do Senhor, que os nossos pés não vacilem diante da Tua presença, mas que possamos permanecer firmes todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus prospere teu ano, que o Senhor realmente seja com você, com toda a sua casa e com toda a sua família. Deus te abençoe. Eu acredito que há problemas no mundo que permanecem não resolvidos. Eu vejo comida em abundância, mas as pessoas ainda morrem de fome. Eu vejo câncer, eu vejo famílias caindo aos pedaços, eu vejo pessoas conectadas, mas ao mesmo tempo isoladas. Eu vejo o ISIS e isso me assusta. Eu vejo pessoas sem esperança ou propósito. Eu vejo que estamos todos desesperados para sermos aceitos. Eu vejo que nem tudo em torno de mim e em mim está ok.
Mas apesar de tudo isso, eu tenho esperança, porque há um Deus que se preocupa sobre nós, eu, você, que odeia a injustiça, a solidão e a desigualdade. Tanto que Ele não nos deixa sozinhos nessa luta, mas entrou em nossa luta com a gente. Sendo Jesus, Ele sofreu injustiça, dor e morreu por nós. Apesar de termos sido nós quem criam os problemas e nós quem deveríamos sofrer as consequências, mas Ele ressuscitou e venceu a morte, a fim de restaurar a humanidade à sua finalidade original, uma pessoa de cada vez. Então, por que eu acredito nisso? Eu tenho visto esperança restaurada e vidas transformadas. Eu tenho visto relacionamentos quebrados sendo restaurados. Eu tenho visto pessoas passando por tempos difíceis por causa da paz de Deus. Eu tenho visto pessoas perdoarem atrocidades. Eu tenho visto Deus respondendo orações. Eu tenho visto doenças sendo curadas. Eu tenho visto pessoas quebradas acharem amor, aceitação e paz em Deus. Eu achei amor, aceitação em Deus e paz. Eu experimentei essa transformação e eu acredito que isso possa acontecer com você também.